Ok, pessoal, vamos aqui fazer um exercício, né, para fixar um pouquinho mais o nosso estudo sobre adjetivo. Eu tenho aqui uma- um textozinho aqui, ó, diz assim, ó, era um dia abafadício e aborrecido. A pobre cidade de São Luís parecia entorpecida pelo calor. De um casebre miserável, de porta e janela, ouviam-se gemer os armadores enferrujados de uma rede. Aloysio de Azevedo. Pessoal, localiza aqui para mim todos os adjetivos que compõem aqui esse texto. Eu vou dar um tempo para você, para o vídeo rapidinho. Atenção, pam, valendo. Bem, então se você tentou fazer, espero que você tenha tentado, vamos agora aqui comigo tentar localizar aqui os adjetivos. Você sabe, eu vou localizar um adjetivo, tente localizar primeiro o substantivo, fica mais fácil. Ó. Qual é o substantivo aqui? Ó, era um dia abafadício e aborrecido. Ó, aqui eu tenho um substantivo. A pobre cidade de São Luís, ó, aliás, ele está analisando um por um, né? Então aqui, ó, abafadício e aborrecido. Veja, se refere a quem? A dia, ó. Qualificando aqui, modificando o dia. Como é que o dia estava? Abafadício e aborrecido. Lembra do tão? Tão abafadício, tão aborrecido, ó. Funciona, né? Então, a pobre cidade de São Luís, né? Pessoal, olha só, eu disse para você que toda palavra, eu disse na aula passada, né, toda palavra que vem precedido do a é um adjetivo. É um substantivo, não foi? Foi, mas eu disse depois eu disse, desde que o a se refira àquela palavra. Porque eu tenho aqui, por exemplo, a palavra pobre. Antes da palavra pobre, eu falei, eu tenho um artigo, o artigo, né? Veja, embora pobre, né, venha precedido de um artigo, mas esse artigo aí não está se referindo a pobre, está se referindo a quem? A cidade. Deu para entender? Então, nesse caso, cidade é o substantivo, não pobre. Se eu tirasse a palavra cidade aqui, ó, se eu tirasse a palavra cidade de São Luís e deixasse só a pobre parecia aí sim seria um substantivo, na verdade, uma palavra substantivada. Por quê? Porque aí o artigo estaria se referindo a pobre, mas nesse caso, o artigo, está se referindo à cidade. Assim como também, ó, a pobre cidade, ó, cidade, aqui no caso, pobre, está se referindo à cidade, adjetivo, né? Pessoal, de São Luís é uma locução adjetiva. Como a gente ainda não falou, vou deixar quieto, tá? Então aqui eu tenho, ó, parecia entorpecida pelo calor. Ó. Quem é que parecia entorpecida? Não era a cidade de São Luís? Então, entorpecida também é um adjetivo, beleza? De um casebre miserável. Ó. Casebre, substantivo, miserável, aqui, ó, adjetivo. Ó. De porta e janela ouviam-se. Gemer os armadores enferrujados de uma rede. Ó. Enferrujados é também, né, o adjetivo. Pessoal, olha só, de São Luís é uma locução adjetiva. Como nós ainda não falamos, eu deixei de fora, mas também aqui tem a função, né, de adjetivo, tá bom? Bem, então é isso. Então fizemos aqui mais um exemplo. Vamos prosseguir então a nossa aula falando exatamente de locução adjetiva. Então vamos lá. O que é uma locução adjetiva, pessoal? É toda a expressão formada de uma preposição mais um substantivo equivalente a um adjetivo, né? Se eu tiver uma preposição mais um adjetivo, ó, eu tenho aqui, ó, de São Luís, né? Posso dizer Ludovicência, ó. Veja, a cidade de São Luís. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma locução adjetiva, uma preposição mais um substantivo com valor de adjetivo. Ó. Homem sem capacidade, né? Homem incapaz, né? Ó, homem incapaz, ó. Sem capacidade, incapaz. Ó. Material de escola, material escolar. Veja, de escola, ó, preposição mais substantivo com valor de adjetivo. Isso aqui é uma locução adjetiva. Algumas ou uma grande parte das locuções adjetivas nós podemos trocar por um adjetivo. Nem sempre isso é possível, mas a gente pode fazer isso com algumas. Ó. Casa do pai, casa paterna. Temos também uma lista, né, de locuções adjetivas no nosso site. Existem locuções adjetivas constituídas de preposição e advérbios.
Aqui nós dissemos que é toda expressão formada de preposição mais substantivo. Mas também nós temos locuções adjetivas formadas por preposição e advérbio. Ó. Andar de baixo, ó, tá dando ideia aqui, no caso, de locução adjetiva. Ó. Jornal de ontem, portão da frente. Ó, música, né, de sempre. Mas observa que sempre tem quem? Sempre tem um substantivo. O adjetivo sempre vai se apoiar no substantivo. Sempre, tá, pessoal? Nem toda, aqui eu tenho, nem toda locução adjetiva, ela pode ser constituída por um adjetivo correspondente. Ó. Por exemplo, aula de física, como eu coloquei aqui, ó, sem capacidade, incapaz. Aula de física. De física, no caso aqui, é uma locução adjetiva, mas eu não tenho um correspondente, um adjetivo correspondente. Dia de jogo, não tem um adjetivo correspondente. Sala de televisão, mas não tem, ó. Parede de concreto. Desculpa, sem pés nem cabeça. Né? Cama com lençol. Então, nesse caso, não temos um correspondente, ok, pessoal? Então, vimos aí locuções adjetivas, fizemos um exemplo. Na próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre flexão do adjetivo.